Nosso programa de hoje ele é temático. Nós vamos falar sobre a saúde do homem com uma ênfase em 3 quesitos, digamos assim, que nós julgamos importantes por conta das perguntas que recebemos durante o nosso programa. Nós vamos falar sobre disfunção erétil, sobre andropausa e vamos falar sobre ejaculação precoce. A sua participação ela é, como sempre, a mais importante. Você participa com a gente por telefone, é uma das formas de participar, no 0 Operadora 12 31 86 2600. Nós pedimos que você se identifique, se você deseja não ser identificado, por conta do conteúdo de sua pergunta, avise a um dos nossos atendentes. A Leila está aqui para atender você em 2 endereços eletrônicos, que, graças a Deus, hoje funcionando muito bem, nosso Twitter e o nosso e-mail. Bem-vinda, Leila. Boa noite, Ricardo. Boa noite a você que está em casa. E como o Ricardo disse, você pode estar entrando em contato, enviando a sua pergunta, através do e-mail trocandoideias@cançãonova.com, trocandoideias@cançãonova.com, ou pelo Twitter, @p Trocando Ideias. Se você não quer se identificar, você fala no e-mail que eu não vou identificá-lo. Mas, como um programa temático, envie sua idade. Se você for homem, né, para que facilite os doutores a responder melhor a sua pergunta. Gostei. Obrigado, Leila. Muito obrigado pela dica. A dica é importantíssima. Sua idade ela é uma dica e tanto para as respostas. Nós temos a alegria de receber, mais uma vez, o Gerson Abaca. Gerson é psicólogo clínico. Ele preside uma instituição chamada Psipensar, não é isso, Instituto? Instituto Pensamento. Instituto Pensamento. Psipensar é o e-mail, não é? É o e-mail. Muito bem-vindo. É o site. Muito bem-vindo, querido. Como é que está você? Muito bem, muito obrigado pelo convite, viu? É um prazer imenso estar aqui. Já conseguimos pegar uma missa das 16 horas, que foi maravilhosa, né? E agradecer também a Maria Celina, minha querida e digníssima esposa, que está lá em São Mateus. Para nós nesta noite. Né? E agradecer também ao Dom Zanoni, da Diocese de São Mateus, que de alguma forma nos envia para cá, a gente vem nessa missão, e sempre que chamar a gente vem. E o tema de hoje é fantástico, né? É um tema que é um desafio, e acho que vai ser muito bacana. Participe e estamos aí para ajudá-los. Vale a pena lembrar que os temas do programa de hoje, algumas coisas que eu li sobre isso, um dos aspectos que mais me chamou a atenção é que homens que passam por dificuldades, como estas que nós vamos tratar hoje, buscam ajuda normalmente depois de muito tempo, depois de 5 anos, no mínimo, na maioria das matérias que eu li. Por isso é que a sua participação ela é muito importante. A gente recebe novamente o Dr. Cláudio Murta, ele é urologista de São Paulo, e nos dá o prazer de sua presença. Bem-vindo, doutor. Seja uma alegria recebê-lo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo, né? Já é a terceira vez. Boa noite a todos aqui da mesa que vão participar do programa. Boa noite quem está em casa. E vamos ver se a gente consegue ajudar aí o pessoal, que é uma matéria, é um assunto extremamente delicado, difícil para o homem vir conversar com o médico. Perfeito. Isso que eu falei, de fato, é real? É muito real. Na verdade, o homem ele acaba vindo e começa a contar uma história totalmente diferente até chegar no problema dele. Então, a gente tem que ter um pouco de tato, ir devagarzinho, vai vendo, e quando aí passa um pouquinho da consulta, a gente consegue descobrir que a questão é essa, quer dizer, a parte sexual, alguma coisa desse tipo. Ok, muito obrigado por sua presença mais uma vez. E a gente tem a alegria de receber pela primeira vez o Dr. Vanderbilt Duarte. Ele é cirurgião cardiovascular e endovascular, é aqui, pertinho de nós, de Guaratinguetá, e nos dá a alegria de vir também colaborar conosco. Bem-vindo, doutor. Como é que está o senhor? Prazer enorme, viu, Ricardo? Estou muito feliz de estar aqui, participando, debutando aqui no programa pela primeira vez. E espero poder contribuir, né, para esse assunto realmente interessante. Só pegando o gancho aqui no Cláudio, realmente o paciente muitas vezes vem da gente falando assim, eu tenho um amigo que tem esse probleminha. Depois você vai realmente chegar à conclusão que acaba sendo ele mesmo, realmente pela dificuldade, pela complexidade de abordar esse tipo de situação. Mas vamos lá. Obrigado, doutor. Eu já tenho aqui algumas perguntas, a Leila já me avisa assim que a sua pergunta chegar, e é muito importante, por favor, que você não deixe de fazer a sua pergunta mais tarde. Nem considere sua pergunta inadequada, boba, porque você vai ver que perguntas que são tão simples como esta primeira que eu vou fazer aqui ao doutor Cláudio, ela é tão importante e vai ajudar tanta gente. Doutor Cláudio, por gentileza, o que é a andropausa? Andropausa é um nome que é dado para diminuição, para redução da produção de hormônios, de hormônio masculino, da testosterona. A testosterona é o hormônio
do homem, né? Como a mulher tem o estrógeno, a progesterona, o homem tem a testosterona. E ao longo da idade, ou com o passar da idade, há uma redução dessa testosterona e o pessoal comumente chama de andropausa com referência à menopausa da mulher. Na verdade, é um pouco diferente, né? Aliás, é bem diferente. O homem não tem uma queda abrupta, não é uma pausa, é sim uma redução gradual. E, portanto, até o nome é meio incorreto, vamos colocar como incorreto, né? É fácil de guardar, mas, do ponto de vista técnico, é incorreto. E aí, essa queda de hormônio pode causar alguns efeitos no paciente e, obviamente, aí tem que ser tratado. Perfeito. Levando em conta as questões orgânicas, o que acontece com o homem, basicamente, é essa queda Cai a testosterona. A testosterona. Né? Então, aí é com a queda da testosterona. A testosterona é um hormônio masculino que está principalmente ligado à parte sexual, mas não só à parte sexual, né? Ela também tem ação em outras áreas. Então, o paciente muda o humor, fica mais irritado, pode ter alteração de sono, tem alteração óssea. Então, do mesmo jeito que a mulher tem aquela osteoporose, o homem também pode ter, um grau menor, mas também tem. O homem pode vir a perde massa muscular, então ele fica mais fraco, digamos assim. Tem um pouco de questão também, problemas cardiovasculares envolvidos, isso é uma coisa nova que vem aparecendo, mas parece que dá mais problema cardíaco. E, por fim, obviamente, aquela parte que é mais óbvia, né, a questão da libido, ou seja, do desejo sexual, a parte de impotência, disfunção erétil, que, obviamente, está associada por conta da queda do hormônio. A partir de que idade a andropausa normalmente começa no homem? A queda do hormônio, em geral, começa, ou pode começar, a partir dos 40, 50 anos de idade, e vai se acentuando com o passar dos anos, e, obviamente, naqueles pacientes que acima de 70, 80 anos, isso daí já atinge quase que 80% dos pacientes. Ok, obrigado. Gerson, uma vez um amigo meu contou para mim, Ricardo, eu acho que eu já estou na andropausa. Perguntei, por quê? Ele disse, porque eu estou começando a pensar na minha vida, no meu futuro, no que eu já fiz, eu estou começando a contar os meus dias. Esse eu imagino que é um aspecto assim, bem ligado à parte psicológica. Quais são os outros aspectos psicológicos desta etapa do homem? Na verdade, alguns homens confundem muito esse sintoma, né, da questão orgânica, porque bate exatamente nessa faixa etária de 40, 50 anos, onde o homem também começa a questionar o seu desempenho profissional, se ele já está tendo sucesso ou não na carreira profissional. Às vezes o casamento já está numa crise conjugal e ele começa a redefinir seus rumos, né? Então ele entra numa crise existencial que ele confunde com questões orgânicas. Eu vejo assim, há 23 anos que eu atendo homens, né, na área clínica psicológica, eu vejo que há mais queixas de disfunção psíquica do que realmente orgânica. E, geralmente, são homens que, nessa faixa de 50 anos, eu observo que eles chegam assim muito mal cuidados também, fisiologicamente falando, né? Tomam muita cerveja, comem de qualquer jeito, com baixa quantidade de atividade física. Então, são queixas que não dá para se dizer que é andropausa, mas que dá para se dizer que é uma pessoa que precisa redefinir seus rumos, e aí vale a pena exatamente uma orientação para isso, né? Obrigado, Gerson. Já tem uma pergunta aqui para o Dr. Vanderbilt, pessoa. Aqui eu tenho sempre que ficar de olho para saber se ela pode ser identificada. Ela pode ser identificada sem ela estar falando do seu marido. Para ver, na verdade, que não é ele, é ela agora que está falando o nome dele. A Avelina, ela é nossa sócia, sim, pelo débito automático. Obrigado, viu, Avelina? Dr. Vanderbilt, ela pergunta, ela diz, meu esposo tem problema nos rins, ele está obeso, com problema de varizes. Ele quer saber se, fundamentalmente, esse problema tem origem nos rins. Não é o comum, não é o esperado, realmente, a varizes ser uma causadora de doença renal. Né? As doenças renais normalmente são de início de problema arterial, né? E a própria doença venosa, a gente sabe, pelo próprio nome diz, varizes vem de doença venosa e são veias. Então, o sistema é outro. Então, normalmente, não tem uma relação direta, né, de uma doença renal com uma doença venosa. São duas doenças distintas. Qual a sua orientação para ele, então, doutor? Bom, varizes depende muito do grau para ser tratada, né? Alguns pacientes podem ser tratados clinicamente, outros precisam de cirurgia, e até uma boa maioria.
Mas eu acho que o problema renal deve ter uma prioridade aí para buscar o tratamento e ficar mais clara a origem do problema renal para realmente ele ter sucesso no tratamento. Ok, obrigado. Quero lembrar você mais uma vez sua forma de participar pelo telefone 0 operadora 12 31 86 2600, 2 endereços eletrônicos, @p Trocando Ideias é o Twitter e o trocandoideias@cançãonova.com é o e-mail. A Leila já sinalizou que tem pergunta para quem, Leila? Doutor Cláudio, eu não vou identificar, mas é a esposa. Como esposa, como posso ajudar o meu esposo que sofre de ejaculação precoce? Eu gostaria só de interromper, desculpa, doutor Cláudio, para aproveitar, então, para que o senhor nos explique o que é ejaculação precoce. Ejaculação precoce é quando o homem atinge o orgasmo, né, e, obviamente, a ejaculação, antes do tempo desejado. Antigamente tinha uma questão de cronometrar, quanto tempo demorava, será 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, enfim. E o que se viu foi que, na verdade, o importante é que o homem tem que ter o controle. Se perder o controle, isso é precoce. Então, tem situações que vai ser mais rápido, tem situações que vai demorar mais, e o importante é que o homem consiga controlar. Quando não consegue, então, tem ejaculação precoce. O que a mulher pode fazer, na verdade, primeiro é entender a situação que o homem não é que ele queira aquilo lá, né? Então, não pode cobrar ele mais daquele problema. A ejaculação precoce tem um fator psicológico muito grande. A questão psicológica talvez seja a mais importante da ejaculação precoce. Depois o Gerson pode até comentar. Mas se a mulher colocar pressão no marido, aí vai ser pior ainda. E, obviamente, que existe medicação para isso, mas talvez a participação da esposa seja levar o marido ao médico, levar o marido ao psicólogo, incentivá-lo aí, porque é difícil o homem aceitar que precisa ir ao psicólogo. E isso que vai, junto com o marido conversando, é que vai acertar essa situação. Essa é a principal função da mulher nesse caso. O profissional que imediatamente, um homem que se vê nessa situação, ele deve procurar, é o psicólogo ou o urologista? Olha, na verdade, assim, o médico é o urologista, né? Mas certamente o urologista vai encaminhar para um psicólogo. Isso não tem a menor dúvida, né? Quer dizer, agora se procura primeiro um ou outro, acho que na verdade precisa procurar os dois, porque também existe medicação que vai ajudar enquanto o psicólogo faz o trabalho, que é um pouco mais longo, um pouco mais demorado. E papel importantíssimo da mulher, não fazer pressão sobre o marido. Isso é fundamental. Perfeito. No caso, é muito interessante que eu tenho incentivado muitas mulheres a insistirem que o esposo vá procurar uma ajuda e que elas possam ir juntos também. O homem ele fica muito irritado e muito assim, decepcionado com ele mesmo quando ele se depara com a ejaculação precoce. Ele acha que ele não é capaz, né? Que ele não está dando conta ali da relação. E as mulheres, às vezes, têm medo de forçar que o homem vá ao acompanhamento, porque acha que ele vai ficar muito ofendido e muito magoado, porque a ejaculação precoce também, se não for bem orientada, ela gera uma depressão, porque a pessoa fica muito mal com ela mesma, né? E, geralmente, são casos de caráter de ansiedade. Quase todos os pacientes que a gente tem acompanhado, né, tem um forte quesito aí da ansiedade. E que, geralmente, você vai pegar no histórico deste homem, é uma ansiedade que já vem sendo adquirida desde a adolescência. Então, tem vários fatores, essa coisa da virilidade, ele ter que dar conta, né? Na questão sexual, o homem não quer falhar nunca. Tem a questão do estresse, a questão do trabalho. E também o homem foi muito educado para dar uma resposta só genital na relação sexual. Eu tenho incentivado muitos homens assim, a eles a explorar um pouco mais a questão do romance, do afeto, da interação conjugal. O homem, às vezes, quer ir muito na questão da satisfação imediata, porque existe uma diferença entre o orgasmo e a ejaculação. O orgasmo já é um fator que também entra na questão da alma, do prazer, da sensualidade como um todo. E a ejaculação é só o gozo, é só a eliminação do espermatozoide, vamos dizer assim. Então, às vezes, ele não consegue ter o orgasmo e tem a ejaculação. E é muito mais frustrante, porque ele fica muito afastado da sua companheira. Então, nesse sentido, a procura tem que ser de ambos. E eu concordo, assim, com o Dr. Cláudio, no sentido de que é muito bom quando a gente recebe pacientes que são encaminhados por médico. E também eu não faço nenhum acompanhamento mais de ejaculação precoce sem que eu peça também uma avaliação médica, porque pode ter uma disfunção orgânica bem definida.
Então, só tratar porque o sujeito tem uma crise de identidade, então ele está com ejaculação precoce, é muito perigoso, é bom encaminhar. O profissional da minha área de psicologia tem que tomar esse cuidado de fazer uma ação interdisciplinar. Ok, então está na hora de... Eu sei que você tem pergunta aí, mas eu preciso fazer nesse momento a pergunta ao doutor Cláudio, porque é uma das perguntas que eu nem imaginei que fosse chegar, mas chegou. A pessoa pede para não ser identificada, é sobre essa consulta. Ele diz assim, o que vai acontecer nessa consulta? Eu tenho um problema de ereção. O médico vai ficar me tocando? Tocando? É. O médico... Eu não entendi, eu não sei o que ele quis dizer com tocando. Tocando no pênis dele. Na verdade, assim, o exame físico faz parte de qualquer consulta médica, né? Perfeito. Então, do ponto de vista técnico, correto, é fazer um exame, até porque pode existir alguma alteração local que dificulte mesmo a relação sexual e a ereção. Às vezes uma fimose, eventualmente a gente vai ver também questão de purificação, como é que está testículo, isso também é importante ser visto. Se o paciente não fizer questão de não ser tocado... Tipo assim, eu vou no urologista, mas o senhor não toca em mim, faz favor. Veja, eu costumo falar que a gente é médico, a gente não obriga ninguém a nada, eu oriento. Se o paciente não quiser, tudo bem, vai ficar faltando dado, né, informação, para eu poder dar o melhor tratamento para aquele paciente. Mas se o desejo do paciente é não ser examinado... É bem possível que, por causa desse receio, essa seja uma das fortes razões para que o homem tema ir ao urologista, não é verdade? Eles têm medo, obviamente, tem um receio do que pode acontecer num consultório de urologia, não sei porquê, mas, enfim, acontece. Eu sei porquê, doutor, já foi. Olha, a gente fica assustado mesmo. Mas no meu consultório não acontece nada demais. Mas nunca fui também, não acontece nada demais. Então, mas é porque é a educação que a gente exatamente, recebeu. é um preconceito muito grande, né? E isso daí cria essa barreira, tem vergonha de falar, e o problema já é delicado, né? Então, acho que eles ficam com mais uma barreira, são várias barreiras a serem quebradas. Por isso, a mulher também é importante nesse momento. Muito bem, obrigado. Foi bom a gente conversar assim, porque eu gosto muito de dizer que aqui no Trocando Ideias, os assuntos que nós tratamos aqui, eles precisam ter uma continuidade em casa. Temas como esses, na maioria das vezes, a plateia fica séria, como ela está aqui, a minha plateia. Estava toda sorrindo, mas ela fica séria. Por quê? Porque a gente precisa conversar sobre isso. É o que a gente deseja muito que aconteça entre os casais, principalmente que nos acompanham. A Leila, um pouco brava comigo, com certeza, já tem perguntas. Tem, por favor. Vanderbilt. A Renata, ela pergunta o seguinte, meu marido é hipertenso e a nossa relação sexual não anda das melhores, estou resumindo. E ela pergunta, a hipertensão tem a ver também com o desempenho sexual? Nata, a hipertensão, ela muitas vezes acaba afetando o coração. Dependendo de como controla a pressão, o coração ele responde mal com isso. Ele respondendo mal com isso, ele pode bombear menos sangue para o corpo. E, obviamente, para a região pélvica e para o pênis. Bombeando menos sangue, ele vai funcionar de uma forma não adequada. Então, provavelmente, vai ter uma disfunção erétil associada. E a hipertensão, muitas vezes, também ela está associada com algum grau de obstrução, seja por aterosclerose dos vasos, que podem entupir também um pouquinho os vasos, que vão irrigar a pelve e o pênis, levando também à piora do quadro. Obrigado. Quero lembrar que o Dr. Vanderbilt está recebendo você agora, nesse momento, no Twitter dele. O endereço é @wbilt, WBILT. @wbilt, você pode enviar sua pergunta direto para ele. A critério do doutor, ele vai me interromper e vai dizer se a sua pergunta já chegou para que possa ser respondida. Combinado? Por favor, Leila. Demora um pouquinho, mas de repente você é atacada por perguntas, né, minha querida? Eu não vou identificar. Ela diz o seguinte, é uma mulher. Tenho 30 anos e meu marido 35. Somos casados há 4 anos e não conseguimos engravidar. Já fiz todos os exames que diz respeito a mim. Agora, gostaria que meu marido fosse ao médico, mas ele se retrai. O que faço? Olha, eu gosto muito de fazer aquela brincadeira de que a mulher, ela faz o homem gemer sem sentir dor. Quer dizer, leva um rapaz. Se você deseja... Ué, mas mulher que
ela tem um parceiro. Esse parceiro tem aí um perfil machista, né? Quer dizer que vai depender muito Dela, do tato papo, dela. do tato dela. E tem mulheres que às vezes tem que dizer, você vai, pronto, e acabou, né? Porque tem conversa que às vezes não avança. E nesse sentido, eu também indicaria que ela procurasse algum instrutor da Semplafam, da Conferência Nacional dos Centros de Planejamento Natural da Família, que também é possível fazer orientação pelo método Billings para buscar essa questão da gravidez. Através do método Billings, da ovulação Billings, pode-se também fazer, né, esse processo. Agora, é lógico que se ela já fez todos os exames, ele está precisando fazer. Aí entra a parte médica dele. Então, essa mulher tem que ser muito forte, ela tem que dizer o seguinte, olha, eu desejo ter um filho dessa relação e você vai ter que fazer essa condução, senão não evolui, né? Então, nesse sentido, a coisa não pode ficar só para o lado dela, porque também vai que mesmo que ela procure o método Billings ou alguma orientação, e ele tem alguma disfunção de fato, né? Que pode estar bloqueando esse processo da gravidez. Ok, obrigado, Gerson. Você tem pergunta? Vai lá, eu dou prioridade para você. Para o doutor Cláudio. Não vou identificar, mas ele tem 53 anos. Eu tenho um problema contrário da maioria. Demoro muito para ejacular. Acredite, também é um problema enorme. Tenho depressão por isso. O que fazer? Bom, essa demora para ejaculação para o orgasmo, ela acontece frequentemente ou por causa psicológica também, mas eventualmente por medicações que o paciente esteja usando. Então, se o paciente tem depressão e está usando algum tipo de antidepressivo, pode ser a razão do retardo da ejaculação. Ele não citou se usa medicação ou não, mas o que a gente vê frequentemente é que os pacientes que usam antidepressivos, eles têm um retardo da ejaculação e isso atrapalha bastante. E eventualmente, a gente trata a ejaculação precoce com um antidepressivo, né? Não para tratar a depressão, é que esse remédio, algumas medicações, retardam a ejaculação. Então, isso é só para mostrar como essas medicações elas interagem e podem vir a atrapalhar a questão do orgasmo e da ejaculação. Aí precisa ser visto isso com mais cuidado, né, para tentar identificar a causa mais detalhada. Mas são basicamente ou medicação ou problemas de origem psicológica.